Gravando. Se eu pular algum tópico, me avisa, por favor, tá? Revisão, AV2, segundo trimestre, capítulo 9, 10 e 11. A América. Então, o continente americano, segundo maior continente do mundo, a gente consegue, regionalizar ele de duas formas. Regionalizar é o ato de separar. Igual do Brasil, a gente separa em regiões, 5. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. A América ela pode ser regionalizada de duas formas. Primeiro, a regionalização física. O que é a regionalização física? Com base nos elementos da natureza. Então, solo, hidrografia, o tamanho do território, a vegetação, o clima. Então, de acordo com os elementos físicos, elementos naturais, nós dividimos a América em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Norte fazem parte Estados Unidos, Canadá e México. América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. A América Central, nós temos lá a América Central continental, que é a porção de terra, e a América Central insular, que são várias ilhas. Até o jogo do Kahoot a gente fez aí, conhecer um pouquinho de vários países, né? Depois a gente viu também sobre, se eu não me engano, acho que você vai ter que citar, tá? Alguns países aí de algumas regiões. Se fosse a América Central, você pode citar Cuba, pode citar Jamaica, pode citar o Panamá, Haiti, Costa Rica, República Dominicana, acho que já tá bom já. Depois, América do Sul, fazem parte 12 países: Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela. Depois, nós temos a América Histórica. A América Histórica, ela vai dividir a América em duas partes: a América Anglo-Saxônica, que foi colonizada por Inglaterra e França, onde que fazem parte somente Estados Unidos e Canadá. E depois nós temos a América Latina, que é todo o restante dos países. Então, a América Anglo-Saxônica, somente Estados Unidos e Canadá. A América Anglo-Saxônica, deixa eu ver aqui. Primeiro, América Latina. América Latina, qual foi o tipo de colonização? Você vai ter que responder item por item na prova, tá? Então não faça um resumo de qualquer jeito, faça um resuminho completo. Item por item você vai ter que citar na prova. América Latina, desde o México até o último país da América do Sul. O tipo de colonização de todos foi igual. É a colonização de exploração, onde que o objetivo era tirar os recursos naturais e levar para a metrópole. Então tirava a cana, tirava o pau-brasil, tirava a látex, tirava o ouro e levava tudo para a Europa. Então isso é uma colonização de exploração. Regiões que foram colonizadas na América Latina, desde o México até o último país da América do Sul. Religião que foi aplicada: Portugal e Espanha, eles tinham aí como religião o catolicismo. Então o catolicismo é o predominante da América Latina por conta dos seus colonizadores portugueses e espanhóis. E por último, a economia. Qual que é a classificação econômica de todos os países da América Latina? Ou são emergentes, semelhante ao Brasil, ou são subdesenvolvidos, são pobres. Ou são emergentes, medianos, semelhantes ao Brasil, ou são pobres. A América Anglo-Saxônica, então só dois: Estados Unidos e Canadá. Tipo de colonização: o objetivo dos ingleses, quando chegaram nos Estados Unidos e no Canadá, era desenvolver o território. Então, se achava ouro, se achava prata, se achava algum outro tipo de recurso econômico que dava muito dinheiro, a exemplo lá do comércio triangular, o melaço, o rum, etc. e tal, toda a economia era voltada para eles mesmos, para desenvolver o território. Então, se achava 10 quilos de ouro, pegava esse dinheiro do ouro e investia dentro do próprio país, para que o país ele evoluísse. Então, isso é chamado de colonização de povoamento, onde que a população pegava os recursos e utilizava os recursos para desenvolver o seu próprio território. Colonização de povoamento. Países já citei. Religião. Então os ingleses eles são protestantes. Então a religião predominante tanto dos Estados Unidos e um pouco do Canadá é a religião protestante, evangélicos, tá? Economia. Então a economia desses dois países, como não teve exploração, são países desenvolvidos. Estão aí na lista dos melhores países do mundo no ranking do IDH. Imperialismo. Imperialismo ele é um processo histórico, é um período histórico de colonização. Então nós tivemos a primeira colonização lá em 1500, onde que o objetivo era extrair os recursos.
O imperialismo também foi um processo de domínio semelhante à colonização, só que o objetivo era extrair recursos para levar para as atividades industriais durante a Segunda Revolução Industrial. Então, a Segunda Revolução Industrial, as potências europeias estavam desenvolvendo suas indústrias e precisavam de matéria-prima. Então, da onde que se tirava essa matéria-prima? Do continente africano. Dúvidas? Durante o imperialismo, ocorreu uma reunião para que não fosse bagunçado, fosse organizado essa exploração do continente africano e asiático. Essa reunião, onde que os europeus eles dividiram a África, ficou conhecido como Conferência de Berlim. Então, na Conferência de Berlim, que foi uma reunião entre os europeus, eles fizeram essa divisão do continente africano. França, essa parte é tua. Portugal, essa parte é tua. Alemanha, essa parte é tua. Reino Unido, essa porção do território africano é teu. Então, assim como divide-se pizza, os europeus fizeram essa divisão do continente africano, que ficou conhecido como Partilha da África. Então, essa Partilha da África, que é essa divisão, foi realizada na Conferência de Berlim. E o período histórico do imperialismo, que é esse domínio para a retirada de recursos naturais, foi durante o contexto histórico da Segunda Revolução Industrial. Novamente, precisava-se de matéria-prima, tiraram do continente africano. Apartheid. Apartheid é um processo de segregação, de separação entre os brancos e os pretos. O apartheid ele foi mais forte na África do Sul. Então, a minoria branca da África do Sul, a minoria branca principalmente do Reino Unido, representava aí, cerca de 20% da população, dominaram a África do Sul e as áreas centrais. Então, as áreas centrais, com as casas melhores, com os terrenos melhores, com a infraestrutura melhor, ficou destinada para os brancos. Os pretos, eles foram todos destinados para as áreas de favela. Para que um preto pudesse entrar numa área de branco, ele precisava de ter uma carta de um passe de autorização do governo. Então, o governo ele escrevia lá uma carta, eu autorizo, um exemplo, tá, Nery? Eu autorizo o Leonardo Neri a entrar neste local que é destinado para os brancos. Se um preto ele tentasse falar com um branco sem uma autorização, ele sofria sérias punições. Os pretos, que representavam cerca de 80% da população da África do Sul, viviam em áreas periféricas sem saneamento básico, tratamento de água e esgoto, viviam sem escolas para que eles pudessem ter uma educação digna, sem acesso a hospitais para que eles pudessem tratar das suas doenças, ou seja, viviam esquecidos e marginalizados pelo governo branco do Reino Unido. Alguma dúvida? Então, esse processo do apartheid, as pessoas, é óbvio que se revoltaram contra este processo. Então, nós temos alguns nomes em destaque, tipo Nelson Mandela, que foi um dos líderes de movimentos de pretos contra este regime segregacionista dos brancos. Então, Nelson Mandela ele conseguiu reunir um grande número de pessoas que foram para as ruas realizar manifestações em prol dos seus direitos para que pudesse chegar ao fim este processo do apartheid. Porém, o governo branco acabou reprimindo duramente este movimento de revolta de Nelson Mandela e seus seguidores. Então, os pretos que tentaram fazer revoltas na África do Sul, muitos foram esquartejados, mutilados, exilados. O que é um exílio? Foram expulsos do seu país. Então, nunca mais conseguiram ver, por exemplo, o pai, a mãe, a esposa, marido, filho, foram exilados, expulsos do país. Outros, exemplos de Nelson Mandela, receberam prisão perpétua. Prisão perpétua é prisão para o resto da vida, tá? Até o final da sua vida. O apartheid, ele chegou ao fim durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os europeus estavam preocupados em um matar o outro durante a Segunda Guerra. E acabaram, deixando o continente africano meio que de lado. Os Estados Unidos, então, eles acabaram mediando a independência dos países africanos e o apartheid, ele chegou ao fim, tá? Chegou ao fim. Nelson Mandela, então, ele foi liberto da prisão e conseguiu, através de democracia, se tornar o primeiro presidente preto da África do Sul, trazendo benefícios para a população que representa a maior parte dentro do país. Não.
Não. Tem nome, né? Guerra Fria. A Guerra Fria, ela foi uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética é um conjunto de 15 países com destaque para a Rússia. Os Estados Unidos também conseguiu aliados. Os aliados dos Estados Unidos são os países da Europa Ocidental. Europa Ocidental são os países que a gente sempre lembra o nome, como França, a Inglaterra, Portugal, Espanha. A Guerra Fria, ela tem esse nome porque não teve confrontos diretos. Então não teve tantas mortes durante a Guerra Fria dentro do espaço europeu. Em outras localidades, muitas pessoas acabaram morrendo, tipo na Guerra do Vietnã, como exemplo. Mas no contexto geral da Guerra Fria é dado esse nome por não ter confrontos diretos com tantas mortes. A Guerra Fria nós podemos classificar em 3 disputas. A Guerra Fria nós podemos classificar em 3 disputas: a disputa econômica, a disputa tecnológica e a disputa armamentista. Disputa econômica. A economia era disputada entre o sistema capitalista dos Estados Unidos. O que é o capitalismo? O capitalismo é a exploração tanto dos recursos naturais quanto dos trabalhadores, dividindo a população entre classes sociais: pobre, classe baixa, classe média e classe alta. O socialismo, ele vai tentar ajustar a população para que todos vivam de uma forma igual, tá? Todos recebam salários semelhantes. Isso seria maravilhoso se o Brasil não tivesse essas injustiças, se todas as pessoas tivessem o mesmo acesso para os hospitais, para as escolas. Só que a gente vê que esse socialismo que foi tentado ser implantado durante a Guerra Fria não dá certo. Aqui, explicando, novamente o mesmo exemplo que eu dei em sala de aula, porque, você vai ter que explicar isso na prova, por que o sistema socialista deu errado e por que a Guerra Fria chegou ao fim. Se nós pegarmos aqui a sala, são quantos alunos? 26. E imaginar que 18 pessoas tiram sempre 9 e 10 e 18 pessoas sempre tiram 5 e 6, se nós socializarmos a nota da sala, nós teremos aí uma média de 7,5, pensando que metade da sala tira 5, metade da sala tira sempre 10. Se nós socializarmos a nota, vamos ter 7,5 para todos. Os que tiram 10 vão ficar com muita raiva, os que tiram 5 sempre vão ficar muito felizes. Na próxima prova, os que tiram sempre 10 vão se esforçar menos. Então, se tirava 10, vai tirar agora um 7. E os que não se esforçavam, que tiravam sempre 5, vão se esforçar menos ainda. Vão tirar, 4. Então, essa média da sala, ela vai diminuir. É isso que acontece com as grandes empresas. Então, se tem grandes empresas lá na União Soviética que lucravam muito, elas vão perder esse estímulo de produção, sabendo que aquelas empresas menores, elas vão ganhar a mesma margem de lucro. Então, esse desestímulo de produção vai fazer com que as pessoas percam seus empregos. Porque aquela empresa que ganha muito, ela vai parar a sua produção, sabendo que no final do mês, o seu lucro vai ser baixo, vai ser socializado. Então, isso vai gerar desemprego. E o desemprego vai fazer com que as pessoas, a população da União Soviética, fique descontente com a Guerra Fria. Porque se não tem emprego, não tem salário. Se não tem salário, não consegue levar o pão para sua família. Então, as pessoas vão começar a passar fome. E, por conta desse sistema socialista que deu errado, a própria população foi para as ruas, fez manifestações para que a Guerra Fria chegasse ao fim. Outro fator econômico também que fez com que a Guerra Fria chegasse ao fim era os governantes andavam de Mercedes, andavam de Land Rover, andavam de Ferrari e falava que toda a população tinha que andar de Fiat Uno. Alguma dúvida até aqui? Não? Isso daí depois. Oi? Fora que o governo, ele falava que toda a população tinha que andar com um carrinho de valor econômico baixo, enquanto eles andavam com um carrão, sabe? Tunado, conversível, automático, com ar-condicionado, entendeu? Melhorou agora?
Entre os governantes e a população comum? Sim. Então já falei já do primeira disputa da Guerra Fria, que é a economia. Então a segunda disputa da economia da Guerra Fria é o militarismo. Então quem tinha mais armas, mais bombas, surgiram o desenvolvimento de armas nucleares durante esse período. Deixa eu ver o que mais dá para poder falar aqui. Disputa militar. Nós tivemos até a criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia, que tipo é um grupo militar entre os Estados Unidos, é a OTAN, e o grupo militar Pacto de Varsóvia da União Soviética. E por último, da terceira disputa é a disputa tecnológica, quem chegava primeiro tipo no espaço. Então a União Soviética levou o primeiro cachorro, o primeiro homem, primeira mulher, primeiro satélite, e no caso dos Estados Unidos levou o primeiro homem à Lua, tá? A corrida espacial. Essa é a terceira disputa. Não precisa não. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos ele conseguiu ganhar aliados com o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? É um plano de empréstimo financeiro. Lembram-se? Durante a Segunda Guerra Mundial, os países europeus acabaram quebrando financeiramente. Os Estados Unidos ele emprestou dinheiro para esses países da Europa Ocidental e esses países conseguiram se reestruturar na sua economia. Os Estados Unidos então ele ganhou amiguinhos e aumentou a sua economia com os juros que foram emprestados. Então, se os Estados Unidos emprestava 1 bilhão para a Espanha, com os juros acabava ganhando aí uma margem de lucro de 1,5 bilhão quando a Espanha pagava os seus débitos. Então, os Estados Unidos ganhou amigos e aumentou também o seu poder econômico. E isso foi chamado de Plano Marshall. Acho que já tinha falado sobre isso no capítulo anterior já, né? Não? E por último, para a gente poder finalizar aqui a revisão, nós temos a Conferência dos Não Alinhados. O que é a Conferência dos Não Alinhados? Aqueles países que não queriam participar da Guerra Fria, principalmente países africanos. Então, eles tinham acabado de se tornar independentes, tá? Tinha acabado de chegar ao fim o apartheid, então eles estavam com medo de perder novamente a sua independência e não queriam ser destruídos com a instalação de bases militares, porque se os Estados Unidos construísse uma base militar, por exemplo, no Egito, o Egito poderia ser contra-atacado pela União Soviética. Então, esses países dos não alinhados não queriam perder a sua independência e não queriam ser destruídos pelas potências tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Professor, vai ter sobre a Angola, a participação da Angola? Não. Celular, professor, fala celular. Finalizando a revisão.